legal, Bruno. Eu não tinha te visto aí. Boa tarde a todas e a todos. É com muita satisfação. Eu sou o Thiago Pires, sou professor, doutor em História Antiga pela Unirio. Atualmente sou mestrando em História Antiga, mestrando em Arqueologia pela Universidade do Minho e sou professor coordenador, fiquei responsável pela coordenação dessa mesa. Essa mesa eu quero agradecer muito especial ao NEA, ao UERJ, em específico ao NEA, a professora Cândido, porque o NEA faz parte da minha jornada. Eu, como graduando, comecei apresentando no NEA, como mestrando e mestre, apresentei no NEA, doutorando e doutor no NEA, e agora, pela primeira vez, eu estou apresentando um trabalho com os meus orientandos, então não tem como desassociar a minha história do NEA. E a UERJ foi a primeira universidade que eu fiz parte, não, que eu frequentei, melhor falando. E para começar nossos trabalhos, eu queria fazer uma pergunta. Pedro, você poderia começar, porque a minha comunicação, a do Alexandre, do Pedro e do Severino, os assuntos fazem parte do meio de uma pesquisa de iniciação científica. A minha pergunta é, você se importa de começar a comunicação? A mesa, melhor dizendo. Pedro Belfort, não, desculpa, Pedro Costa. Foi mal. Pedro Belfort. Você se importa de começar, Pedro? Se você quiser, eu começo. A gente começa. Então, eu vou começar. Então, Pedro... Olá, Pedro. Bernardo Belfort. Tudo bom, Bernardo? Desculpa, esqueci de falar com os amigos Camila, Lair, Bernardo. Eu agradeço muito a presença de todos. Pedro, você pode começar, Pedro Belfort, ou você quer que eu comece? Prefiro que você comece, então. Perfeito. Vou preparar aqui rapidinho. Sem problema nenhum. Então, vou compartilhar minha tela aqui, só um minuto. Todos estão observando? Alguém pode me responder, por favor? Sim. Perfeito. Obrigado. Então, essa mesa, boa tarde novamente a todos. Meu nome é Thiago Pires, sou professor do Centro Universitário Celso Lisboa, que fica aí do lado pertinho da UERJ, em Sampaio. E essa mesa, a gente fez uma mesa coordenada, e essa mesa é especial porque a gente está apresentando os resultados do projeto de iniciação científica que nós executamos, melhor falando, em 2022, ano passado. Esse projeto tinha justamente como título Ensino de História Antiga para o Ensino Fundamental, Imperadores Romanos e Ação Política. Não, desculpa, esse é o título da minha apresentação. O título do projeto foi justamente Fake News no Império Romano, a gamificação de fontes sobre imperadores para a sala de aula. O objetivo desse projeto implementado no ano passado foi justamente elaborar material didático, atrativo e coerente com as necessidades de educandos do sexto ano nas análises de fato e fake news. Nesse sentido, a antiguidade romana foi uma porta de entrada que estimulou o desenvolvimento dos alunos na pesquisa científica e na busca de informações acuradas, corroborando com competências de distinção de informações verídicas e falsas. E os objetivos secundários do nosso projeto foi justamente estimular o interesse pela antiguidade, fomentar o senso crítico na busca de informação e desenvolver material didático lúdico. Com esse projeto, teve como inspiração essa palestra do professor Ian Orphin, e foi justamente Fake News, The Greek Orators Interpretation and Presentation of the Facts. Foi justamente isso que me chamou a atenção para a atualidade do tema fake news, que estava acontecendo num país muito distante do Brasil, que não tem nada a ver. Foi uma inspiração americana, estrangeira. Fake news não acontece no Brasil, estou sendo irônico. E como a gente poderia usar a história antiga para explorar esse tema das fake news. Então, com esse objetivo, tem uma definição aqui de fake news,
eu percebi que havia diversas definições e que, embora seja um tema e um termo hipercontemporâneo, a gente conseguiria adequar a antiguidade, como essas fake news perpetuaram no Império Romano em específico, que é a minha área de atuação. Com isso em mente, houve uma seleção de orientandos, de alunos, de graduandos da Universidade Celso Lisboa. Esses alunos foram o Alexandre Martins de Moreno, o Severino Freitas e o graduando Pedro Paulo Costa. Cada um desses escolheu, não foi imposto por mim, o único tema que eu preferi impor foi justamente Império Romano, poderia até ser República, mas eles escolheram trabalhar justamente com Calígula, o Alexandre com Calígula, Severino com Nero e Pedro Paulo com o imperador Heliogábalo. Dessa maneira, eles decidiram, esse projeto foi dividido em duas partes. A primeira é uma pesquisa científica. Eles pegaram as fontes sobre esses autores, as fontes primárias, Suetônio, Tácito e por aí vai, sobre esses imperadores, e eles fizeram uma pesquisa densa, historiográfica, sobre cada um desses imperadores. E a segunda parte foi justamente a conversão desse material em um material lúdico para ser usado para o sexto ano. Então, a minha comunicação foi até aqui, até esse momento, porque a partir de agora eu passarei a voz para o Alexandre, depois para o Severino, depois para o Pedro, para justamente retomar o final e apresentar o material didático que nós elaboramos. Perfeito? Alexandre. Dessa forma, o Alexandre agora vai apresentar a pesquisa que ele fez sobre o Calígula, em seguida, Severino sobre o Nero, e depois o Pedro sobre o Heliogábalo. Para depois, no final, eu retomo com o material didático que nós produzimos. Alexandre? Ok. Deixa eu abrir aqui. Perfeito. A tela inteira. Não está saindo aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Uhum. Opa. Ok. Está aparecendo aí? Não, ainda não, Alexandre. Deixa eu voltar aqui. Eu falei dessa ordem do Alexandre, depois Severino, depois Pedro, porque justamente eu estou obedecendo a ordem cronológica dos imperadores, tá? Ok. Achei aqui. Perfeito. Apareceu agora, hein? Tá entrando, foi. Boa tarde, meu nome é Alexandre Martins, né? Eu sou graduado em História pelo Centro Universitário Celso Lisboa. Eu agradeço a CEIT para a apresentação da minha comunicação, Calígula na obra de Suetônio, o Príncipe e a caracterização do seu governo. Agradeço ainda a comissão organizadora e ao Dr. Tiago. Tá? Queria iniciar ressaltando que relatos, né, sobre Roma, seus governantes, feitos e conquistas, não eram novidade quando Suetônio escreveu a vida dos 12 Césares. Né? Por vezes, né, imperadores eles contratavam, né, pessoas para escrever sobre heroísmo romano e promoção do seu governo. Até um exemplo bem perto desse recorte temporal foi Tito Livio. Bom, isto posto, né, eu ressalto que esse artigo sobre Calígula foi realizado tendo como fonte a obra de Suetônio, A Vida dos Césares, mais especificamente o livro 4. A pesquisa sobre Calígula ela foi bastante desafiadora, pois, na realidade, eu consultei duas obras, né,
distintas sobre o mesmo assunto, uma em português e outra em espanhol. Essa em espanhol, sim, permitiu as citações devidas, né, e a montagem do artigo num formato adequado. Esse trabalho de pesquisa me conduziu a poder entender e extrair todas as informações e nuances do texto de Suetônio a respeito do personagem Calígula, de forma precisa, bem como o que o autor pretendia e a quem representava quando escreveu sobre o mesmo. Isso mostra, né, o cuidado que nós devemos ter com a seleção e análise de fontes. Busquei ainda analisar o que essas informações e intenções embutidas representavam. Caio César Augusto Germânico, vulgo Calígula, foi um imperador que nós podemos incluir num rol de figuras manipuladas com estereótipos, que foram amplamente divulgadas nos meios não acadêmicos. E nesses meios, algumas pessoas acreditam que essa construção é verdadeira e totalmente real, esquecendo que representações artísticas, literárias, eles contêm uma licença poética que, por vezes, não corresponde totalmente à realidade efetiva do que o personagem fez ou representou. Bom, passamos... Suetônio, falando especificamente agora de Suetônio, era um membro da classe senatorial, ou seja, os escritos de Suetônio, de alguma forma, procuravam desconstruir a figura de Calígula, retratando-o como um mau imperador, representando mesmo como excêntrico, fraco militarmente, mentalmente perturbado, assassino impiedoso e com uma sexualidade exacerbada. Essa representação que Suetônio fez de Calígula certamente tem a ver com seus interesses, por ser oriundo da classe equestre, representante dos já ditos interesses senatoriais, empenhados em desconstruir a figura de Calígula e de seu governo. Suetônio destaca bastante pontos negativos de Calígula e omite, creio que propositalmente, alguns pontos positivos dele, introduzindo, assim, uma negatividade extrema que vai alimentar o imaginário de diversos escritores e autores muito mais à frente. Suetônio adota na sua narrativa sobre Calígula uma linha cronológica, dividindo em períodos a vida do personagem. Ele inicia com a ascendência do imperador, sua vida antes da tomada do poder, e nesse ponto o Suetônio ele ramifica essa narrativa em duas fases. Primeiro, o Calígula com atitudes aparentemente nobres e de sensatez, e de forma repentina ele passa a relatar um imperador irracional e desmedido. Na sequência, eu pude observar com um olhar atento na obra e no autor que o mesmo ele explora aspectos da personalidade e habilidades, além da aparência do príncipe, alternando mais uma vez entre poucas passagens positivas e muitas negativas. Ele encerra a obra com os planos de cidadãos para o assassínio de Calígula, bem como os presságios que o mesmo teve sobre a sua morte. Suetônio relata o assassínio, o enterramento, a sua exumação e cremação posterior, e ainda faz questão de detalhar uma instabilidade política nos primeiros momentos após sua morte. Foi quando se fala da vacância do poder que Suetônio ele mostra claramente no texto os interesses alinhados ao extrato social que ele representava e pertencia, e a erudição que ele estava ligado, mas, ao mesmo tempo, procurava se afastar, mantendo-se isento de críticas. Calígula ele era querido por parte do povo, e foi preciso, por parte do Senado, justificar a sua morte, criando-se uma versão de que o mesmo havia enlouquecido, e assim, aproveitando a sua morte, a sua ausência, eles passaram a difamar o seu nome de forma definitiva, como Suetônio bem ressalta. Aqui eu passo uma análise da obra por
por fatos, né, que eu pude detectar na obra de Suetônio. Esmiuçando especificamente o texto de Suetônio, podemos observar e analisar criticamente algumas passagens, para entender os interesses do seu discurso, invocando loucuras e excentricidades por parte do Calígula, sendo... inicialmente, Tibério mantém Calígula recluso em Capri, provavelmente monitorando e buscando algum sinal de insatisfação do mesmo, em uma época que nós podemos considerar que atitudes aparentemente banais, que fossem julgadas ofensas ao imperador, poderiam causar a morte, inclusive, de senadores, né? Logo após a morte de Tibério, o Calígula ele se vê livre da opressão, né? Ele tem um choque de realidade, pois as pessoas que ele passa a compartilhar o dia a dia desconheciam, de certa forma, a pressão que ele era submetido, pois ele passava dia a dia de um quase executado, né, pelas suspeições de Tibério, a uma possibilidade de ser um príncipe de Roma. E aí ele entra em crise, logo após assumir o poder. Hoje nós podemos demandar que esse quadro, né, que foi dito por Suetônio de loucura, seria, na realidade, um estresse pós-traumático, né, que as pessoas que estão ao seu redor desconhecem a pressão que você foi submetido num evento específico, né? A narrativa de Suetônio mostra a seguir que, apesar da doença de Calígula, doença entre aspas, o Império continuou a funcionar em todas as suas instâncias de forma normal, do Senado aos pretores, né? Porém, Calígula ficou preocupado, isso representava para ele um perigo, pois ele haveria a sensação que ele seria uma peça descartável em Roma, e passou a agir, né, para que o povo e o Senado fossem submetidos ao seu governo. Bom, o Calígula ele buscou, né, meu império e minhas regras. Ele buscou impor um ritmo de governo próprio, entrando em rota de colisão direta com o Senado, ao contrário de seus predecessores, que tinham uma abordagem sutil em relação ao mesmo. O César, às vezes, matava um senador aqui, outro ali, né? Mas Calígula entrou em rota de colisão frontal. Ao contrário que Suetônio perpassa, o principado de Calígula não foi uma série de inconsequências de um louco inexperiente, mas sim uma ferrenha luta pelo poder, em que os vencedores, né, que podemos dizer que foram senadores do Senado, né, poucos afeitos à verdade, e eles tinham uma habilidade ímpar, né, em usar difamação e calúnia como instrumento político. Eles contaram a história, né? Suetônio fala pouco, né, do príncipe administrador, né, mas nós podemos ver, o próprio texto mostra isso, que Calígula realizou obras, continuou obras e passou obras ao seu sucessor, Cláudio e Nero. Apesar de ter o apoio do exército do povo, o príncipe era um político inexperiente, isso se mostra, né, com uma personalidade talvez inadequada para enfrentar um Senado experiente em armações e confrontos políticos bem agressivos. O Senado romano utilizou de forma incisiva e eficiente a propagação de mentiras e difamações de forma indiscriminada. Segundo o autor Wardle, eles seriam que nós poderíamos falar hoje um conteúdo enganoso, ou seja, abre aspas, má utilização da informação para moldar um problema ou de um indivíduo, né? Fecha aspas. A afirmação de Calígula de ter tido relações incestuosas com suas irmãs vem principalmente de Suetônio, né, que escreveu sobre o príncipe cerca de 80 anos após, quando já havia uma consolidação da fama de, entre aspas, louco de Calígula.
É conveniente lembrar que Sêneca, contemporâneo a Calígula, não registra tais relações incestuosas ou sequer orgias em seus escritos. Tácito, em fragmentos de sua obra, assinala tais eventos apenas como acusações e não fatos comprovados. Em relação à fama de assassino contumaz e desmedido de Calígula, analisando os escritos de Suetônio, o mesmo nomina diretamente muito menos nomes do que a suposta quantidade de vítimas propalada. Uma leitura atenta dos escritos de Suetônio leva a observar o registro nominal detalhado de cerca de uma dezena de nomes relatados especificamente como vítimas dos príncipes, né? Como, por exemplo, Tibério Gemelo, Macron e Ptolomeu, que é rei da Mauritânia, né? Em contraponto com um superdimensionamento de vítimas inominadas. Diversas pessoas, muitas pessoas, né, têm essa inominação. É muito propagada a versão que Calígula teria nomeado seu cavalo incitados como cônsul de Roma. E Suetônio afirma, dizem que ele planejava tomar o cavalo um cônsul. Né? Mais uma vez, o biógrafo, utilizando a palavra dizem, não determina origem ou fonte do seu relato. Uma análise isenta, né, e pode determinar que o mesmo pode, em algum momento, ele ter feito um comentário jocoso, falando que seu cavalo seria uma opção melhor do que os ali estavam, ou até que pretendesse fazer tal coisa, né, que seria muito... que não se realizou, né, na verdade, para humilhar o Senado mesmo, né? Então, essa oportunidade ela foi bem aproveitada, né, pelo Senado e pelo seu círculo ali para implantar essa fama de louco, né, e lamear aí a reputação de Calígula, né? Nesse tempo, campanhas militares eram extremamente valoradas na Roma antiga, né? A origem militar de Calígula, né, também foi um fato positivo, mas imprescindíveis para um imperador ser respeitado. Tanto Suetônio como Dio Cássio narram um fato de veracidade discutível, e seria o fato dele ter declarado guerra a Netuno, né? E após ter mandado seus soldados coletar conchas da areia como despojos de guerra, pretendendo assim justificar uma expedição fracassada até as costas da Bretanha, pois seria inadmissível, né, o retorno a Roma sem uma vitória militar. Bom, Sêneca, além de Suetônio, Calígula ele foi descrito também por alguns historiadores, como Sêneca, Tácito e Dion Cássio. Sêneca, apesar de ter sido contemporâneo a Calígula, só publicou seus escritos sobre o príncipe após o assassinato do mesmo, provavelmente pelo medo, né, que, segundo Suetônio, Calígula impunha, e ainda havia crença que a morte de Calígula, a crença da população, seria um falsete, né, para identificar quem ficaria satisfeito com a sua morte, e ele, assim, fazer uma vingança. Sêneca, que também foi contemporâneo a Cláudio, e que sucedeu Calígula e Nero, sucessor de Cláudio, sempre estava no círculo do poder. Tácito, Cornélio Tácito, nascido aos 16 anos após a morte de Calígula, e autor de Anais, descreve o príncipe de forma breve e superficial. Certamente ao fato de que muitos, né, os livros até que de Tácito, de 7 a 10, e a partezinha do 11 inicial, que cobriam o Principado de Calígula, eles não terem sido preservados, né? Então, não tem como ter acesso à íntegra dele nos dias atuais. Alexandre, desculpa, mais 2 minutos, tá? Perfeito, né? Então, não tem muito como ter esses registros, tá?
Dion Cássio também fala de Calígula, né? Ele deixa claro a contrariedade, né, os interesses senatoriais que Calígula ousou confrontar. Bom, considerações finais. Podemos destacar que a obra de Suetônio, independentemente de ter sido escrita depois do contemporâneo Sêneca e posterior a Tácito, foi a pedra basilar que mudou a visão contemporânea sobre Calígula. A própria classe política romana, experimentada e conhecida das artimanhas e entranhas do poder, foi eficiente em não deixar a impetuosidade de Calígula prosperar. Mentiras e distorções da realidade foram utilizadas de forma banal, mas com requintes de elaboração pela classe senatorial, contra o imperador que tinha um plano de poder próprio, e ainda assim era bem visto por parte do povo e parte do seu exército. Serão necessárias mais algumas décadas para que a historiografia continue a se aprofundar na história, na figura do imperador Calígula, sem estar com o olhar viciado por a leitura baseada em Suetônio. E concluindo, a fama de mal de Calígula foi modelada por Suetônio, que conduziu o perfil do príncipe em sua biografia de forma a favorecer os interesses da classe que representava. Pretendia, assim, que fosse escondida uma história de disputa política e mostrada uma falsa realidade, que reduzisse o Calígula, imperador de uma Roma poderosa, a um governador assassino e depravado. Ou seja, Calígula sobreviveu à história, né? Ele até hoje é estudado, ao contrário dos senadores, né? Que com essa campanha que pretendeu taxá-lo como louco, poucos, né? Nós ouvimos aí serem representados, citados e objeto de tanto estudo. Bom, eu agradeço a audiência, né? E espero que tenha sido bem claro e objetivo na minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Eu peço àqueles que estão assistindo, guardem as perguntas, por favor. Ao final, depois que o Pedro apresentar, nós abrimos a roda de perguntas, né? Alexandre, peço para a apresentação, não sei se é você ou se sou eu que tenho que fazer isso. Eu paro aqui. Isso. Obrigado. Agora vamos para a apresentação do Severino, Nero em A Vida de 12 Césares, discurso e análise sobre a figura do mal Princeps. Esse PPT sou eu que vou passar, que o Severino pediu. Só um minuto. Severino, você está conseguindo enxergar? Está compartilhando? Sim, boa tarde. Então, Severino, por favor, 15 minutos, e assim que você quiser que eu passe, você pode pedir, tá? Claro. Obrigado, Thiago. Agradecer a oportunidade ao NEA, ao UERJ, ao meu orientador, o professor Dr. Thiago Pires, e aos meus colegas de pesquisa, Alexandre Martins e o Pedro Costa. Bom, pessoal, a gente produziu uma pesquisa, a posteriori um artigo e, em seguida, um material didático. O artigo não tem como a gente resumir em 15 minutos, né? Então, eu resolvi sintetizar alguns trechos do nosso trabalho e poder conversar com vocês para a gente ir conhecendo mais quem é o Nero e entender justamente como os escritos foram produzidos. O imperador Nero Cláudio César Augusto Germânico, o último da dinastia Júlio-Claudiana, ele nasce em 31 e morre em 68 da Era Comum. Esse dado último da dinastia Júlio-Claudiana não é à toa, tá, pessoal? Isso ajuda a entender o porquê do Nero ter essa fama de mal, né? Não tinha ninguém para reivindicar a sua história. Ele não deixa descendente, né? E até hoje o seu principado, né, são vistos de forma pejorativa pela opinião pública. Mas aí vamos entender mais um pouco quem foi esse personagem. O Nero nasceu no Ancho, atualmente centro-oeste da Itália, no mês de dezembro. Filho de Domício Babus e Agripina Menor, membro de uma família nobre, recebeu o nome de
nome de nascimento, né, de Lúcio Domício Norbarbos. Quando aos 3 anos de vida seu pai faleceu, e em seguida sua mãe foi exilada por Calígula, seu tio imperador, este mesmo Calígula reteve sua herança, e o que o obrigou a ser acolhido na casa de sua tia Lépida, irmã de seu pai Domício. Nero enfrentava o pior momento da sua vida até então. Sua sorte, entretanto, começa a mudar com a ascensão de Tibério Cláudio, tio e futuro marido de sua mãe Agripina. A Agripina também se beneficiou enormemente do ascenso de Cláudio. Ela retorna do exílio à corte e se estabelece em torno do imperador, com quem se casa e convence a adotar Nero como filho. Essa adoção o coloca em igualdade com o Germânico, que veio a se chamar Britânico, filho de sangue de Cláudio com Messalina, mas que faleceu meses após Nero vir a ser imperador em 55 da Era Comum. Isso ajuda também a explicar o porquê dele ser o último da dinastia Júlio-Claudiana a ter ocupado o cargo de imperador. O principado de Nero se estende de 54 a 68, quando ele teria se suicidado. Tiago, você pode passar, por favor? Isso. Os principais autores da antiguidade, sejam os latinos, como Tácito, em sua obra Anais, livros 13 e 16. Essa obra é incompleta. E Suetônio, com sua obra A Vida dos 12 Césares, livro 6, ou Dion Cássio, autor de língua grega, em História Romana, livros 61 e 63, teceram muitas críticas ao príncipe e ao seu reinado. Até mesmo as ações que Nero realizou em prol do benefício público foram descritos com asco e antagonismos. Essas obras foram escritas após a morte de Nero, sob o governo de outros monarcas, em novas dinastias e guiadas por interesse de ordem social e visões de mundo específicas de cada autor. A Vida dos 12 Césares, por exemplo, foi escrita por volta do ano 122 da Era Comum, ou seja, 54 anos após a morte do próprio Nero. Essa última obra de Suetônio é um conjunto de 12 biografias que abarca a vida de Júlio César, vai de Júlio César a Vespasiano, né? Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano. É nome que não acaba. Mas o Suetônio, as pesquisas indicam isso, obviamente que no artigo eu referenciei tudo que eu estou falando para vocês. Ele começa com Júlio César porque ele queria dar uma ideia de ditadura. Como Júlio César foi um ditador que, de fato, cruzou o Rubicão, né? Ele passa a impressão de que estava seguindo um caminho e esse caminho era percorrido por esses personagens. O Suetônio era de uma família, ao menos desde seu pai, pertencente à ordem equestre, cavaleiro romano, sendo seu avô possivelmente de origem em condições mais modestas. O Suetônio teria nascido entre 69 e 72 da Era Comum, em local incerto, fala-se em Ostia, Hipona ou Roma. Foi educado em Roma e ingressou no círculo literário de Plínio o Jovem, além de manter contato com Tácito, Fábio Rústico, entre outros intelectuais. Notem que era uma pessoa ligada às elites romanas, né? No governo de Trajano, o Suetônio é elevado a diretor das bibliotecas imperiais e, após a ascensão de Adriano, foi nomeado secretário de correspondência, onde permaneceu até 122 da Era Comum. Em algumas... seguida, por favor, Tiago, o próximo, isso. Essa foi a distribuição do artigo que nós produzimos, né? E aí, tudo bem, nós estamos falando da obra, né, fazendo análise do discurso do Suetônio, mas a opinião pública, as pessoas, em geral, elas não leem Suetônio. Tá? Alguns pesquisadores, pessoas que têm acesso à obra, leem e eventualmente podem interpretar ao pé da letra, mas, em geral, as pessoas possuem, elas acabam tendo acesso a essas informações, essas leituras de Nero, através de meios midiáticos.
E aí nós fizemos um exercício, né, para poder entender isso, né? Foi aí que a gente trabalhou em algumas leituras a figura do Nero. Buscamos compreender como os estereótipos sobre o príncipe reverberam através das artes na sociedade contemporânea. Nós encontramos produções no YouTube, descrições narrativas, né, as pessoas narrando o livro do Suetônio, né, A Vida do Nero. Em curta-metragens infantis, desenhos como Pica-Pau, Pernalonga, e película, teatro, literatura infantil. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato tem um livrinho que ele narra o pessoal do sítio indo através de um processo mágico, retornando ao período do Nero, etc. e tal. E nesse exercício nós buscamos entender como indivíduos distintos em gostos e idade estavam acessando essas idealizações, né, que foram sendo construídas do Nero ao longo do tempo. Em Roma Imperial e o contexto da produção da obra de Suetônio, nós já passamos a buscar entender que sociedade era aquela, porque a ideia era introduzir o nosso leitor dentro de uma sociedade, de uma lógica, e fornecer a ele ferramentas para entender que sociedade era aquela, né, que permitia aquelas, em algumas partes, exageradas, é bem verdade, mas aqueles tipos de manifestações sociais. Então, no segundo capítulo, nós optamos, quer dizer, foi necessário introduzir nossos leitores naquela sociedade da qual nos propomos a entender. Foi descrita a forma de organização, estruturada em ordens, onde os principais foram brevemente esmiuçados. Também trouxemos as variadas formas de governança que Roma experienciou, desde o período monárquico, passando pela República, até o advento do Principado com Augusto e, posteriormente, o período imperial, apenas para detalhar, né, o processo de transformação e de governo de Roma. Em Nero, em Suetônio, uma análise da obra, em seguida, no início do terceiro capítulo, né, nós fizemos um apanhado das descrições feitas de Nero por Suetônio, seu nascimento, descrições de contato com parentes e seus pais, sua adoção por Cláudio, o casamento com Otávia, a relação com Agripina e a trajetória de desgastes até a morte dela. A morte de sua filha Cláudia Augusta, o divórcio com Otávia, a morte de Popeia, enquanto grávida, a quem Nero tomou como esposa, justamente para poder, mais uma vez, enfatizar por que o Nero é o último da dinastia Júlio-Claudiana, né? Ele não teve herdeiros. Em seguida, em Nero, entre a paz e a guerra, né, o Suetônio critica Nero por optar fazer de Tiridates, por exemplo, rei da Armênia, vassalo de forma diplomática, em vez de submetê-lo pela guerra, como era feito e como foi feito em variadas vezes anteriormente, né, em Roma. Então, a crítica que o Nero recebe é que ele era alguém dado à violência, né, um assassino, né, que chegou a matar a sua mãe, ordenar a morte da sua mãe e tal. E, ao mesmo tempo, o Suetônio ele acaba se contradizendo porque ele descreve o Nero, por vezes, contrário à violência. Existem no mínimo, quatro narrativas do Suetônio sobre esse aspecto. O Nero se negando, né, por exemplo, a declarar pena de morte para alguém, optando pelo processo diplomático para submeter o Tiridate, além de negligenciar a questão do Vindex, né? O biógrafo também criticou o príncipe a narrar a rebelião do governador Júlio Vindex. Nero é apontado como um imperador negligente quanto às suas obrigações belicistas. O imperador era, por excelência, o comandante das forças militares do exército romano. Suetônio passa, então, a ridicularizar Nero por causa da sua inclinação à música, ao teatro e aos jogos públicos, negligenciando seus deveres imperiais inerentes aos interesses de Roma. Isso é interessante porque nos próprios desenhos que a gente teve acesso, nesses curta-metragens infantis, isso é retratado. O Nero ele não tem interesse pelos seus deveres imperiais e apenas se dedica à música, ao teatro, etc. A ideia de que Nero foi um monarca com uma política de paz é celebrada numa obra da época, chamada Farsália, do Marco Aneu Lucano.
Na obra, Nero é elogiado por trazer paz a Roma e romper com o sofrimento e a tirania dos Césares. Veja que interessante, né? O Lucano era um poeta da época do Nero, né? Ele se relacionava com Nero. E essa obra, o Nero é descrito de forma distinta daquilo que foi legado historicamente para nós, que o Nero era uma pessoa dada à violência. O que ajuda a entender essa idealização de que o Nero era violento é justamente a questão do Nero e o cristianismo, né? Em Nero e a questão cristã, percebemos que Nero, de fato, puniu os cristãos com severidade em 64, a pretexto de que esses haviam causado o incêndio de Roma. Ele é acusado, né? Começam a surgir boatos de que o Nero teria ordenado que propagassem fogo e tal. O Suetônio chega a alegar que o Nero ele bota fogo na cidade de Roma, ele começa o incêndio, incentiva isso. Mas o Tácito acaba revelando na sua obra Os Anais que o Nero nem estava em Roma, né? Ele estava no interior e ele vem para Roma para justamente acolher as vítimas do incêndio, né? Tratou-se de uma punição isolada e momentânea, aquela punição que o Nero dá aos cristãos, mas a construção do Marte a construção do Marte cristão só foi possível porque os cristianismos se tornaram importantes posteriormente no Império. Contribuiu para esse imaginário tertuliano no século II, em sua obra Apologética ao Palio, e Eusébio de Cesareia em História Eclesiástica. O próprio Tertuliano chega a alegar, mandar, né, que os senadores verifiquem nos escritos que foi o Nero o primeiro a usar o Gláudio romano contra os cristãos, né? Em Nero e o Imperador Louco ou o Bonfazejo, em Suetônio o príncipe é retratado com um certo grau de loucura. O biógrafo descreve o episódio em que Nero teria tentado transformar um de seus amantes, chamado Esporo, em mulher, utilizando-se de castração deste, que em seguida, vestido em trajes femininos, se dirigiu em cortejo ao palácio, onde foi tomado como esposa. Entretanto, estudos recentes, né, isso é referenciado, mostram que tratou-se de um ritual de culto à deusa Cibele, a quem Nero era inclinado. A lógica do embate... Desculpa, Celino, mas 2 A minutos, lógica tá? do embate que Suetônio elabora, posicionando Nero como tirano, louco e violento, contrasta com evidências bastante robustas. Em 54, por exemplo, o Senado de Roma discutia e decidiu que os patronos de liberto teriam o direito de revogar a liberdade de seus dependentes. A decisão do Senado, contudo, não foi bem recebida pelos setores da sociedade, e a contenda se estabeleceu. O príncipe teve que intervir, escrevendo ao Senado, segundo Tácito. Nero, então, determinou que o colegiado examinasse caso por caso, garantindo o direito conquistado de cada. A decisão do monarca garantiu o direito a um grupo da população bastante vulnerável na sociedade romana, mas também mitigou a influência de que poderosos potenciais opositores do monarca exerciam dentro dessas relações de dependência e clientelismo. Por fim, em considerações finais, nós notamos que o príncipe Nero é retratado em A Vida dos Deuses César de forma dúbia e inconsistente, por vezes contraditória, por causa da organização e distribuição textual. Corrobora para essas distinções a incapacidade do biógrafo em notar as transformações sociais que implicaram a instituição do Principado por Augusto. Sua vã tentativa de defender a preservação das instituições republicanas e o esforço de taxar Nero como estranho à República, um modelo já superado por Augusto, desde Augusto. É isso. Espero que tenha contribuído para o debate. Agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, Severino. E agora eu passo a palavra para o Pedro, que tem como título a apresentação, deixa eu achar aqui, Heliogaballo e a literatura romana, questões de alteridade e sexualidade. Pedro, 15 minutos, por favor. Pode começar a compartilhar aí, vamos ver se está tudo tranquilo. Beleza, aí. Boa tarde, pessoal.
Deixa eu só compartilhar a tela. Foi? Peraí que tá entrando. Foi. Agora é só maximizar. Então, pode ir, Pedro. Então, pessoal, boa tarde. Eu vou trabalhar o imperador Heliogabalo, né, que foi um imperador posterior a esses imperadores já retratados pelos meus colegas, né? Embora ele não seja uma figura tão reconhecida, ele também é considerado um dos piores imperadores da história do Império Romano, de acordo com os relatos e as descrições que são feitas deles pelas fontes literárias da época, né? O objetivo que eu tenho com essa análise, no caso, é de verificar a construção da imagem desse imperador vinculada ao gênero feminino, né? Uma questão que, se for interpretada de acordo com os conceitos que nós temos, os conceitos contemporâneos da ideia de sexualidade, ela pode ser associada à questão da transexualidade, da identidade de gênero, tá? Então, para fazer essa análise, para averiguar a descrição desse imperador, eu me apoiei em 3 fontes literárias, né? A primeira, a História Romana, do Dion Cássio, também a História do Império Romano depois de Marco Aurélio, de Herodiano, e a História Augusta também, né? Que a História Augusta ela é posterior, ela é escrita já todas elas foram escritas, no caso, posteriormente, né? Ninguém faz as críticas do jeito que elas são feitas com o imperador vivo, que é um risco de vida isso, né? Então, mas a História Augusta, ela é escrita num período já posterior, com uma sociedade romana já mais cristianizada, né? Então ela já tem um ponto de vista um pouco diferenciado das demais obras, né? Agora, um interessante da gente compreender sobre essas obras, né, é que elas são escritas por um público específico, né, que são a elite, a aristocracia romana, que são aqueles que passam pelo processo de educação que os capacita a ler e a escrever, né? Então, por exemplo, o Dion Cássio, ele viveu entre 155 e 235 da Era Comum. Ele foi um político romano, ele foi senador, ele exerceu diversos cargos públicos e também, inclusive, ele exerceu o cargo de cônsul com o imperador posterior ao Heliogabalo, que era o primo dele que sucedeu a ele, né? O imperador Heliogabalo tentou assassinar esse primo, então havia uma desavença entre esses 2 governantes, né? E o imperador, o Dion Cássio, no caso, ele recebe benefícios desse imperador sucessor, né? Então ele tem interesses particulares que podem indicar uma intenção de desqualificar o imperador anterior, no caso, o Heliogabalo, tá? O Herodiano, ele é de origem grega, né? Não se sabe exatamente da onde ele veio, acredita-se que ele tenha vindo de origem grega. Ele viveu de 180 a 250 da Era Comum e também exerceu cargos públicos, né? Agora, a História Augusta, o trecho que narra, que descreve o imperador Heliogabalo, foi escrito por Hélio Lamprídio. Não se sabe nada desse autor. Na verdade, até se especula se os autores da História Augusta, se eles existiram de fato ou se eles são pseudônimos de um único autor, né? E eu destaquei 2 trechos aqui de referências que eu utilizo na construção desse artigo, que justamente elas trabalham essa questão da a fidedignidade da descrição desses imperadores, tá? Bem, esta problemática conduz-nos a uma outra, que tem a ver com o fato de parte desses textos construir narrativas de ficção, o que faz com que as obras biográficas, a quem diz respeito, tenham um caráter eminente ficcional, composto ao serviço de uma agenda política e ideológica que dirigia os destinos do Império no tempo da sua composição e em adulação por parte de quem escrevia relativamente patrocinava a escrita. Era um fator onipresente. E aqui também, do Ix, que é um autor que trabalha bastante essa questão da construção propagandística da imagem desses imperadores, ele descreve o conteúdo dessas fontes, né, como uma ideia de padrão exemplar social
que a classe aristocrática romana quer perpetuar. Tá? Então, ele descreve como a figura pública mais importante, os imperadores, por excelência, deveriam servir de figura exemplar. Né? Os autores antigos, muitas vezes, exageravam seus vícios e virtudes, apresentando-os como santos e demônios. Por exemplo, Panegírico de Plínio coloca o nobre Trajano em contraste com seu sinistro predecessor Domiciano, enquanto Herodiano desprezava o frívolo Cômodo por não seguir o exemplo excelente de seu pai Marco Aurélio. Né? Então, essas fontes, elas não são simplesmente, a gente não pode considerar elas como simples relatos fiéis à realidade histórica. Tá? Elas têm um caráter propagandístico, político e ideológico também da aristocracia romana. E, geralmente, esses imperadores que vão ser descritos de forma negativa são imperadores que entram em conflito com essa classe, com a classe senatorial. Né? Então, eu destaco aqui essa citação da história augusta, que é o início da descrição do imperador, da apresentação dele, no que Hélio Lamprídio vai escrever da seguinte forma: jamais teria escrito a vida de Antonino Heliogabalus, também chamado de Vário, para que se não soubesse que ele foi príncipe dos romanos. Se antes dele o império não tivesse tido Calígulas, Neros e Vitélios, né? Mas tal como a mesma terra tanto produz venenos como trigo e outras coisas saudáveis, tanto produz serpentes como animais domésticos. Também o leitor diligente encontrará por circunpensação contra estes monstruosos tiranos, ao ler as vidas de Augusto, Trajano, Vespasiano, Adriano, Pio, Tito e Marco Aurélio, no caso. Então, essa citação, esse trecho da história augusta, deixa bem claro esses dois aspectos que os autores destacaram, né, da parcialidade dos escritores desses textos, né, e do caráter dicotômico entre bem e o mal exagerado, que é bem característico dessa escrita, da escrita romana. Tá? Aqui eu trago o busto para vocês de Heliogabalus, que o autor é desconhecido no caso, a data aproximadamente de 221 anos da Era Comum, que foi o período do governo dele, o final, que se encontra no Museu Capitolini de Roma. Né? E o contexto, para a gente compreender melhor o que levou essa descrição do imperador Heliogabalus e essa tentativa de afeminar a sua figura, né, como uma proposta de propaganda política mesmo, né, é interessante a gente entender esse contexto. Tá? O governo da dinastia do Heliogabalus foi a primeira dinastia de imperadores não europeus. Né? O Septímio Severo, que foi o primeiro imperador no caso, o avô do Heliogabalus, ele era de uma província romana na África, da Leptis Magna. Né? E esse é um período que é o período do início a transição entre o auge do Império e o início da crise do século III. Né? Então, é o início do declínio do Império Romano, esse processo de declínio e descentralização de poder. E é um período em que o Senado romano ele perde influência política. Esses governos eles são caracterizados, são descritos pelas fontes como totalitários e que governam a partir do militarismo, a partir do apoio militar, né? Que eram comprados através dos soldos. E o próprio Herodiano ele descreve esse período como um dos períodos mais caóticos da história de Roma desde a fundação do Império, pela frequente transição entre esses imperadores, né? Antes do Septímio Severo, houve uma troca de 5 imperadores, é um período que é considerado o ano dos 5 imperadores, né? Até ele conseguir firmar o governo dele, de guerras civis e de guerra estrangeira também. É um período que Roma ela perde esse controle que ela tinha sobre o processo de expansão e ela entra em defensiva, ela passa a ser atacada por diversos outros povos vizinhos, né? Principalmente os pártios e os germânicos. E nesse contexto, né, quem assume depois do Septímio é o Caracalla, que era um dos filhos dele, e o Caracalla é morto pelo prefeito da guarda pretoriana, que era o Macrino, que assume o Império Romano, ele vira o novo imperador, é o primeiro imperador também que não exerceu um cargo senatorial, não exerceu uma posição no Senado, né? E o Heliogabalus, ele vai assumir o poder com apenas 14 anos de idade,
a partir de um complô que é orquestrado por sua avó, Júlia Mesa. Essa é a figura de poder do reinado dele, a figura verdadeira de poder do reinado dele. Era detentora de riqueza e de influência política. Ela tinha prestígio também com a aristocracia romana. Tá? Ela que compra a legião da Gália, se eu não me engano, para lutar contra a legião de Macrino, e eles retomam o poder, né, e restauram a dinastia Severa ao trono de Roma. Tá? Então, a própria ascensão do Héliogábalo, ela contraria o conceito, né, os princípios republicanos do Império Romano, o conceito de príncipes, do melhor cidadão, né, daquele que preserva as tradições romanas, né, que tem intelectualidade. Ele era um menino de 14 anos que participou de um jogo de intriga que foi protagonizado por sua avó, no caso, né, e assumiu o poder dessa forma. Agora, essa chegada dele já contraria... ele não assume o trono romano com o apoio da aristocracia, com o apoio do Senado. Ele assume a partir do apoio militar que foi garantido por sua avó, certo? Então, esse já é um dos primeiros atritos que ele tem com a classe senatorial. O segundo, e um dos mais característicos da sua figura histórica, é o culto ao deus Helgabal. Tá? Ele não foi criado para ser um governante. Ele, quando assumiu o Império Romano, ele exercia a função de sacerdote-chefe do culto a essa entidade, que era o deus solar Sírio. Ele foi criado conforme as tradições siríacas, não foi criado conforme as tradições romanas. Né? E ele tenta estabelecer uma reforma religiosa, de certa forma, né? E ele altera a hierarquia divina, sobrepondo o deus dele, Helgabal, ao Júpiter, ao próprio Júpiter. Então, essa característica ela é tão marcante que o nome de nascimento dele é Vario Apto Bassiano. O nome imperial é Marco Aurélio Antonino, tentando buscar legitimidade associando ao prestígio da dinastia Antonina, né? Que foi o período de ouro do Império Romano. Mas ele vai ser reconhecido pela história como o imperador Héliogábalo, que é uma corruptela desse nome, dessa divindade. Tá? Embora Roma tenha uma característica religiosa de acolhimento, né, que é bem de acordo com os moldes politeístas, né, existiam cultos à deusa Ísis do Egito, ao deus Mitra, que é um deus indo-pérsico também, que era adorado principalmente pelo exército e pelos comerciantes. A questão em si é ele alterar essa hierarquia, o que caracteriza também uma intenção de disputa pela centralização de poder. Aí no texto eu chego a fazer até uma leve menção ao caso do imperador Akenaton, que tentou alterar a hierarquia divina do Egito também, né, e que foi apagado da história até encontrarem outras evidências mais recentes. Né? Então, aqui o próprio Cassius Dio ele diz: a ofensa não consistia em introduzir o culto a um deus estrangeiro em Roma, ou exaltá-lo de maneiras estranhas, mas sim em colocá-lo acima mesmo até de Júpiter, além de se autoproclamar o seu sacerdote. Né? Então, essa é uma das questões centrais que geram atrito entre ele, a classe senatorial e parte do exército também. Agora, a questão da sexualidade, da descrição da sexualidade dele tem muita relação também com a cultura, né, com as tradições siríacas, e que ele se recusa a se submeter às tradições romanas, e ele mantém os seus costumes natais. Né? Então, eu trago essa relação entre sexualidade e cultura, muito a ver com a questão da cultura dele de ter certos aspectos que eram considerados afeminados pelos romanos. Né? Eu trago essa definição aqui de Possami, em que a sexualidade é uma construção moderna, né, que ao contrário do sexo, que é um fato natural, a sexualidade é uma produção cultural, né? Ela varia entre o espaço e o tempo. Entre os romanos, ser ativo era ser macho, qualquer que fosse o sexo do parceiro dito passivo. Ter prazer virilmente ou dar-se servilmente era tudo. Portanto, não havia uma reprovação ao homoerotismo na Roma antiga, mas sim à afeminação e ao papel do passivo.
né? É interessante, o Severino trouxe o Nero, né? O Nero se casou com outro homem. Só que nessa relação, Nero era figura passiva, né? O amante dele foi castrado, então era figura feminina, embora a motivação, por qualquer que ela seja. Né? Então, o Heliogabalo, essa relação se dá ao contrário. Ele, como imperador, era figura passiva e ele se casa com um escravo, né, que é a figura ativa da relação. E essa sexualidade para os romanos, ela é associada também a uma questão de dominação e de poder. Né? Então, o escravo, no caso, é que deve exercer a função do passivo. O cidadão romano ele deve ser ativo. E essa relação ela é muito potencializada e, ao contrário, no caso, né, em relação ao Heliogabalo. Tá? Desculpa, Pedro, mais 2 minutos, tá? Só mais 2 minutos? Caramba. Então, aqui eu destaquei alguns trechos que podem ter influenciado nessa interpretação romana da afeminação do Heliogabalo. Né, do Herodiano, ele costumava sair em público vestido à moda bárbara, com mantos talar dourados e manga comprida roxa. Suas pernas também estavam completamente cobertas, desde a ponta dos pés até a cintura, com vestes igualmente bordadas em ouro e púrpura. Né, isso aí destaca o estranhamento que eles têm das vestimentas dele. E aqui embaixo também do Herodiano, as 3 são do Herodiano, né, ele destaca que a avó dele, ela tenta convencer ele de se trajar com roupas romanas por medo de que eles interpretassem isso como uma questão feminina, né? Então, tem muito essa relação entre a cultura, a dança, né? Os orientais, na época, se maquiavam, usavam perfume, e as roupas deles se assemelhavam aos vestidos que as mulheres romanas usavam. Então, tem esse choque cultural que contribui também para essa descrição feminina do imperador, né? Cultura... Aqui, segundo Mendes, portanto, fica implícita a conexão entre poder e cultura, uma vez que a luta pela hegemonia e sua manutenção não se restringem a soldados e armas, abrangem também ideias, formas, né, e representações sustentadas por potentes formações ideológicas que consolidam a autoridade. Né? Isso que eu quero trazer com essa menção, com essa citação, é justamente essa disputa por poder entre a manutenção da cultura romana e a representação da cultura siríaca pelo imperador. Tá? Então, ambos queriam, é uma disputa de poder entre esses 2 grupos através da consolidação da identidade cultural. Sexo e poder também, né, são mecanismos de se realizar essa disputa pelo poder, e justamente eles vão exagerar essas características femininas do imperador Heliogabalo, com esse intuito de deslegitimar o seu governo, né, que era um governo que desprezava o Senado, e assim, desqualificando o seu governo, tentar enaltecer a importância dessa instituição que representava a tradição romana. Aqui eu trouxe algumas citações que indicam algumas dessas descrições que são mais características do Dion Cássio, né, em exagerar a questão da feminilidade do imperador. E é isso. Muito obrigado, Pedro. Vou pedir para parar de compartilhar, por favor, Pedro. Isso, perfeito. Só retomando a minha comunicação agora, eu fiz uma abertura para falar que foi justamente esses trabalhos foram frutos de uma iniciação científica que nós fizemos em 2022, no Centro Universitário Celso Lisboa. A primeira parte do trabalho foi justamente a confecção desses artigos em que eles se basearam nas fontes antigas, principalmente historiografia, e todos foram unânimes em perceber que esses autores eram homens da elite, caucasianos, homens do establishment, aqueles que estão no poder. Dito isso, eles perceberam que esses homens tinham um local de fala e que esse local de fala poderia ser relativizado junto aos nossos alunos de 6º ano. Pensando nisso, a gente partiu para a segunda etapa, que era justamente como transformar isso em material didático voltado para o 6º ano. O nosso primeiro intento foi justamente fazer uma gamificação, mas a gente decidiu adotar
outro percurso, justamente porque o que estava acontecendo no Brasil. Notícias, fake news, ação de jornais. Então, qual foi o nosso plano? Nosso plano foi confeccionar jornais da Roma Antiga em que pautasse a visão, os acontecimentos da vida desses imperadores. Com isso, a gente partiu do seguinte pressuposto. Nós, como professores de sexto ano, avisaríamos para os alunos que primeiro, não havia jornais na Roma Antiga. Isso é uma criação nossa. Então, nós criamos 3 jornais, 3 exemplares, melhor falando. Nós fizemos um jornal um jornal conservador, voltado para as elites, e um jornal voltado para a plebe, que era de oposição. E esse jornal, o Arauto dos Patrícios, ele é um dos conservadores, é um jornal conservador das elites. Nós fizemos esse fundo em mármore justamente para destacar a riqueza, e nós pegamos as informações que, por exemplo, o Calígula foi o Alexandre, e a gente transformou isso numa linguagem bem sensacionalista, bem de jornal, como se isso tivesse acontecido na Roma Antiga. Então, nós pegamos e fizemos esse exemplar sobre o imperador Calígula, fizemos esse exemplar sobre o Heliogabalo, isso com uma linguagem bem sensacionalista voltada para alunos do sexto ano. E esse voltado para, novamente, é o Arauto dos Patrícios, é o jornal conservador, voltado para o Nero. Em oposição a esse jornal, ao Arauto dos Patrícios, nós confeccionamos a Voz da Plebe, que é um jornal de oposição que, digamos, é mais popular. E ele é muito sensacionalista no sentido de desmerecer o imperador. Então, temos esse desmerecendo a figura deixa eu ver quem é esse aqui, esqueci, do Nero. Fizemos esse desmerecendo a figura justamente do Calígula. E esse desmerecendo o governo do Heliogabalo. O nosso intento foi pegar justamente os mesmos acontecimentos que mostraram as fontes, mas só que dando uma voz conservadora para o das elites e uma voz muito crítica e sensacionalista ao da plebe. A nossa ideia foi justamente juntar toda a turma de sexto ano em 6 grupos. Cada grupo ficaria responsável por um jornal. Eles leriam o jornal e interpretariam. Em seguida, a gente perguntaria, gente, quem ficou com o jornal sobre o Nero? Aí os 2 grupos levantariam. E eles falariam qual é a visão que eles tiveram sobre Nero e o outro também sobre o Nero. Calígula e Calígula. Heliogabalo e Heliogabalo. E nesse debate, eles perceberem que justamente que esses jornais não são neutros. Esses jornais têm locais de fala, que justamente querem enaltecer ou desmerecer a figura de algum imperador. E esse foi o material que nós concluímos. Eu não quero me delongar muito, porque eu não quero ultrapassar o tempo do Pedro, e nós, infelizmente, não conseguimos não conseguimos testar o material numa turma de sexto ano, justamente porque eu peguei Covid, Severino e Alexandre estavam se formando, defendendo o TCC, e Pedro vai defender o TCC esse ano. Portanto, se vocês quiserem, depois eu mostro o jornal com mais calma, para críticas e para elogios, e justamente eu queria, se vocês puderem, obviamente, nos dar algumas ideias, porque a gente a gente quer efetivar esse jornal para esse segundo semestre de 2023, e lembrando que esse jornal a gente fez precisamente para a turma de sexto ano, e a gente quer adaptar esse jornal para uma turma de primeiro ano do ensino médio, então aquelas questões sexuais, incestuosas, sobre mutilação genital, obviamente a gente cortou para uma turma de sexto ano.
Muito obrigado. Vou fechar agora. Desculpa, Pedro. Agora vamos passar para a voz para Pedro Belfort. Ele vai apresentar o trabalho Inventando Impérios, o caso comparado dos impérios romano e chinês. Pedro, você consegue compartilhar aí, tudo bem? Sim. Bom, vamos lá então. Deixa eu só abrir aqui para compartilhar antes de começar. Vocês conseguem ver? Sim, agora tá. Então, passo a palavra para o Pedro. Obrigado, Pedro, e é contigo. Beleza. Bom, como eu não vejo vocês, né, eu primeiramente gostaria de agradecer aqui a jornada de História Antiga e Medieval aqui do NEA, aos colegas, professores, ao Tiago, que está coordenando aqui a mesa, amigos que estão assistindo também. E, enfim, vamos começar aqui. São 15 minutos, né? Vou também marcar aqui o tempo. Bom, esse é o título já. Só não está maximizada a tela, tá? Ah, não está no máximo, não? Não, no PPT não. Está mostrando ela reduzida. Deixa eu melhor te informar, desculpa. Não, tudo bem. Que aí eu vou tentar aqui. São 3. Deixa eu ver se é esse daqui o último. É o primeiro, é a tela inteira. Como é que tá? Não tem. Sai daqui. Sai daqui. Ele tá aqui. Você tem que sair daqui. Você não vai entrar. Isso. Agora aqui. Tá direitinho agora? Ou a mesma coisa ainda? Pedro, tem que colocar aqui embaixo, tem uma parte aqui que fala para apresentação, você botar no modo slide. A barra. Tem apresentação, tem três. Não, você vai compartilhar a tela. Posteriormente, você vai ter ali no PPT como se fosse uma pequena taça ali, o desenho de um slidezinho aqui do lado do. Sim. E aí ele vai abrir para o modo slide, né? Sim. Faz da mesma forma que você fez e esse processo. Vamos lá. Há um tempinho que eu não uso o Google Meet também. Vamos ver aqui. Não, volta não. Tem que dar essa vibe, né? Isso. Bom, acho que agora já foi, né? Tá dando para ver ela toda assim agora? Não, e não. Para mim tá aparecendo. Continua da mesma maneira. Estranho porque... Peraí, Pedro, ela tá projetando para a gente aqui. Você só precisa ir aqui nessa parte de baixo do PPT e colocar aqui, ó, tem do lado como se fosse um livrinho. Você clica. É aqui nesse, né? Apresentação de slide, não é isso? Você está vendo maximizado, não está, Pedro? Então, eu apertei, está maximizado. Para você, tá, para a gente não. Você colocou naquele negócio apresentar a tela inteira? Sim. Então não sei. Para ele tá lá, para a gente aqui que não tá. Bom, vou fazer aqui a última. Vai sim. Tela inteira. Agora foi? Isso, agora veio. Isso, agora foi. Então, Descobridores de antiguidade lidando com tecnologia contemporânea. Não dá. Não. Pessoal aqui falando dos imperadores romanos e vai, de repente, mexer com o computador. Sim. Bom, mas é esperado, né? Então, vou aqui começar aqui o tempo de novo, né? Já fiz aqui a minha breve apresentação, para a gente não perder mais tempo, vou seguir. Bom, primeiramente, como
o meu projeto, eu sou mestrando do PPGHC, lá da História Comparada da FRJ. Então, eu trato no mestrado comparação, né, do Império, construção comparada do Império Romano e Chinês, nos seus primeiros imperadores. Então, como aqui alguns colegas podem não estar familiarizados com a história comparada, sua metodologia, eu acho bom sempre introduzir, porque não custa nada, até porque nem todos são obrigados a saber exatamente do que se trata. Então, uma breve introduçãozinha sobre as vantagens que a perspectiva comparada, ela favorece quando você compara sociedades historicamente afastadas, que é, no caso, tanto a sociedade chinesa antiga e a romana antiga, são historicamente afastadas tanto no tempo quanto no espaço. E, na verdade, foi Marcel Detienne, que é um antropólogo que produziu muito material sobre a Grécia Antiga, alguns acabam considerando ele até historiador por conta disso, que pensou em comparações mais amplas, que não era a praxe da história comparada, tempos do Marc Bloch. E Marcel Detienne pensava que toda a sociedade, né, humana, ela é formada por um vasto conjunto complexo, e infinidade de elementos que são produtos das dinâmicas sociais de cada sociedade. Então, por conta disso, também existem infinitas variáveis de combinações e ações sociais possíveis disso, e que a comparação ela pode sim ser vantajosa para comparar sociedades antigas ou mais contemporâneas, né? Logicamente que tendo cuidado, né, quanto a certos anacronismos muito abruptos, mas é vantajoso, ele acha que é inovador, que é algo propício a se fazer, algo que vale a pena. Porque colocando em perspectiva comparada sociedades afastadas, nós conseguimos encontrar singularidades e antinomias, tanto no tempo quanto no espaço, né? Mas é necessário, antes de tudo, um afastamento de todo tipo de hierarquização, que é um problema quando se compara, por exemplo, a sociedade que hoje se considera ocidental, Roma antiga, com a China antiga oriental, né? Geralmente, se tiver alguma análise de cunho mais eurocêntrico, mais orientalista, isso pode enviesar toda uma comparação, né? Então, com esses cuidados, vale a pena se usar. E outro autor que também fala é o Ciro Flammarion, né, sobre as vantagens da perspectiva comparada, o que eu acho interessante, né? Aqui é um breve resumo, né? Mas eu vou pegar num ponto aqui mais específico, que seria o terceiro, né? O método comparativo ele é muito proveitoso para identificar singularidades irredutíveis de cada sociedade. Só que isso acontece justamente por meio do comparativismo, comparando uma com outra. E o que é interessante é que novas explicações, novas problemáticas, novas questões surgem a partir da comparação. Se não houvesse comparação, não existiriam algumas questões, né? Então, o método comparativo ele suscita novas abordagens, novas investigações e novas problemáticas. Então, dito isso, vamos agora para o tema propriamente, né? O título ele pode causar um certo estranhamento por conta do inventando impérios, né? Como assim inventando impérios? Não existiram? Evidentemente que não se trata disso. Então, aqui eu trago o Eric Hobsbawm, com a Invenção das Tradições, e na introdução dessa coletânea que ele desenvolveu com outro historiador inglês, ele trabalha nessa chave de interpretação do que seria uma tradição inventada, né? Como está aqui na citação, tradição inventada entende-se por um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas, tais práticas de natureza ritual ou simbólica que visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica automaticamente uma continuidade em relação ao passado, que é o ponto interessante dessa abordagem, né? E sempre que possível tenta estabelecer continuidade de um passado histórico apropriado. É aqui que nós vamos utilizar para compreender melhor essa questão de inventar impérios, né? Como que o presente, ele se apropria de um passado histórico determinado, arbitrário, ele seleciona o que ele quer emular no seu presente e como se constrói, né? E isso impacta na historiografia, como que a historiografia mais contemporânea olha para as sociedades mais antigas de acordo com as questões do seu tempo presente. Então, na verdade, essa questão sobre um passado histórico apropriado. Bom, o primeiro caso é sobre o Império Romano, né? Temos aqui o professor Richard Hingley, é um professor da Universidade de Duke, lá no Reino Unido, que trabalha muito na área de arqueologia pós-colonial, mas a área de interesse dele
é na parte da Bretanha romana, né? A parte quando os romanos conquistam a Bretanha e os tratados arqueológicos, é isso que ele investiga. E com isso ele, através do livro aqui que eu coloquei no canto, o imperialismo romano, novas perspectivas a partir da Bretanha. Ele propõe uma chave de interpretação de que o imperialismo britânico, teria inventado o Império Romano segundo suas pretensões, né? Então, seguindo, né, como Ringley mesmo elabora, existem dois movimentos capazes de explicar essa associação entre o Império Romano e o Britânico, que foi no século XIX que criou esse vínculo muito forte. O primeiro que ele dita é que os estudos clássicos eles tinham muito impacto nas classes dominantes romanas. Os estudos clássicos latim, retórica, literatura greco-romana, latina. Isso, de alguma medida, as classes dominantes britânicas elas tinham esses componentes na sua formação escolar, né? Isso era muito conhecido lá na Inglaterra. E isso causou um impacto na forma com que os britânicos se enxergavam no mundo. Então, aqui a gente entra na questão do imaginário, da consciência e da própria ideologia, a ideologia dominante do seu tempo, em que se usava o passado romano apropriado, historicamente inventado, para responder suas questões e pretensões contemporâneas. E o segundo movimento, ele é interessante, que é a Primeira Guerra Mundial que causa isso. Porque os britânicos, eles se viam ameaçados pelo rápido crescimento do imperialismo alemão. E aqui houve um problema, porque, na verdade, os britânicos e alemães, eles compartilhavam uma origem comum anglo-saxônica, que eu creio que a maioria que conheça, nessa questão da língua anglo-saxônica, só que isso era um mito que também já existia antes, que inventou essa tradição inventada desse compartilhamento genealógico dos dois povos, e que, por uma condição do tempo presente, que foi a Primeira Guerra Mundial, que se rivalizou com o imperialismo alemão, eles tiveram a necessidade de quebrar esse elo de união que havia, né? Então, os britânicos eles deslocaram seus pilares de sustentação civilizacionais para a Roma Antiga, o que é uma questão complicada, porque eles emulavam nos tratados historiográficos, como Ringley aponta, para a questão do império, sendo que o tal Império Britânico do 19 ele se assemelhava mais à República Romana, mas esse passado foi renegado em prol do Império, que era mais inteligente e eficaz para a linguagem imperial que os britânicos estavam formando, se associar ao Império, não uma República, apesar dos britânicos serem uma monarquia constitucional, mas as instituições políticas funcionavam muito mais semelhantes com a República Romana do que com o Império propriamente. Então, houve uma troca de mitos fundacionais. Renegou-se o passado inventado anglo-saxão em detrimento do passado apropriado romano. E aqui é só uma caricatura, não, é uma charge dos Estados Unidos na época da Primeira Guerra. Existem algumas aí, né, porque a Segunda Guerra acaba sendo mais famosa, então eu achei legal ilustrar como é que os Estados Unidos, que também, nessa perspectiva, como foram colônias dos britânicos, tem algum elo de conexão com essa história, né? Porque eles reivindicam a parte saxã inglesa, né? Então, a rivalidade com o Império Britânico, com o Império Alemão, como a gente vê aqui a besta no centro, com seu porrete aqui, escrito cultura, né? A palavra alemã, que enfim, tem significados bem diferentes do que a gente entende como cultura, mas como se fosse uma invasão mesmo cultural, na perspectiva da consciência e de tudo mais. E aqui essa moça aqui representando a ideia de civilização, né? É uma ideia complicada do século XIX, mas o que a imagem tenta reproduzir em forma de ideia seria mais ou menos isso. Então, uma rivalização com os britânicos. Concluindo agora essa parte do imperialismo britânico, inventando o Império Romano, não podemos considerar também como um mero acaso histórico esse interesse cada vez mais crescente dos britânicos sobre a história da Roma Antiga, porque, de fato, esses estudos sobre a Roma Antiga, nos britânicos, nas academias britânicas, eles cresceram exponencialmente no século XIX. E o Ringley acha que isso não pode ser visto como uma coincidência. Evidentemente, não é uma mera coincidência. Isso coincide justamente com o período de formação e expansão do próprio imperialismo britânico, como ele aponta aqui na citação abaixo. O desenvolvimento desse interesse político pelo paralelo romano sugere que os estudos romanos britânicos se originaram como uma disciplina moderna,
num momento particularmente apropriado da história da Grã-Bretanha moderna, que era a formação do seu império. Bom, agora é o caso chinês, né? Que, como a gente viu, o caso britânico com os romanos, existe também a forma como que as perspectivas mais recentes enxergam o caso chinês, também da formação do seu império. Enfim, esse daqui é o professor Wang Hui. Ele é um nome importante da historiografia chinesa, ele é professor lá da Universidade de Tsinghua, em Pequim, Beijing, e trabalha literatura chinesa, moderna, história intelectual chinesa e teoria política. E ele tem esse livro aqui que é China de Império a um Estado-nação, em que ele vai desmembrar historicamente essas duas narrativas que foram pensadas para reinventar o Império Chinês na Antiguidade. E segundo o Wang Hui, as descrições e análises históricas sobre a China Imperial Antiga, elas contêm dois tipos de narrativas principais. A primeira é baseada na ideia da China como um império, e a segunda como a China como um Estado-nação. E elas têm suas problemáticas, como o próprio historiador chinês salienta. Porque na narrativa da China como um império, na verdade, isso se refere a uma perspectiva mais orientalista, né? Aqui eu faço referência a Eduardo Said, sobre a noção estereotipada com que se olha para civilizações fora da Europa, no Oriente, que ela é advinda, sobretudo, de análises eurocêntricas, que descreve o país, no caso China, como não moderno, despótico, agrário, atrasado, místico, exótico. Toda essa gama de preconceitos está embutida nessa narrativa da China como império, e que intelectuais do Ocidente olhavam para o caso chinês, entendendo seu império a partir desses ditames. Ou seja, né, não urbano, desindustrializado, ausência de comércio, distribuído em imenso território, o que, na verdade, não era nada disso, né? Muito pelo contrário, era um comércio muito aflorado e uma complexidade social infinita, enfim. Na verdade, isso daí é visto também como uma comunidade imaginada multiétnica. Aqui, Benedict Anderson, fazendo aqui a analogia, também um historiador britânico, inglês, e como que uma civilização se baseia na identidade cultural, mas também é visto como um sistema mundo ou massa continental que se vê ao centro do sistema de tributos. Foi essa forma que a historiografia mais ocidental entendia a China, né? Essa grande massa de populações que ali viviam, mas estavam, de alguma maneira, atreladas devido a esse caráter despótico, né? Não moderno, exótico, essa construção dessa noção imperial vinda de fora da China, não foi nem dos chineses, dos historiadores chineses, mas isso é uma perspectiva que foi de fora e que foi muito repercutida nas academias francesas, britânicas e mundo afora. E a outra narrativa é a China como Estado-nação, que na verdade, ela entende o começo de um Estado-nação propriamente chinês, a partir da dinastia Song, do século X ao século XIII. Eles entendiam que a China continha ali um modelo próprio de identidade nacional, comercial e urbana, enfim, da sua administração, a própria visão de ciências, com as características chinesas de como se entende ciência. Só que, apesar de se complementar, essas duas narrativas, que é a questão que o Wang Hui coloca, elas estão em oposição uma à outra, trabalhando por diferentes ângulos. Porque o problema é que tanto a narrativa da China como império, como a narrativa da China como Estado-nação, ela é derivada de narrativas do nacionalismo europeu dos séculos XIX e XX. Então, essas duas perspectivas, elas foram importadas, vamos dizer assim, e da forma de como que os europeus viam o Império Chinês. E isso acabou impactando, inclusive, a historiografia chinesa, que ela acabou sendo muito influenciada por essas perspectivas. Então, é isso que o Wang Hui, o historiador chinês, tentou destrinchar aqui para a gente. E agora, encaminhando para o final mesmo, esse é o historiador espanhol José Antonio Cervera Jiménez, que pegou um pouco dessas tendências aqui que a gente elaborou sobre o Império Chinês e afirma que a noção de Império Chinês, que muito do que ela se tem, ela foi construída em cima e a partir da figura do seu primeiro imperador da China unificada, que é o que eu estudo na minha dissertação de mestrado, Shi Huangdi.
e que foi encarada pelos chineses como dois modos diversos em relação ao período histórico e às motivações políticas que estavam por trás desses momentos. Ou seja, foram encarados dessa maneira aqui, que é o último slide que eu encerro. Numa historiografia tradicional chinesa, isto é, dos historiadores confucianos da China, esse primeiro imperador foi visto como um tirano que queimou livros, perseguiu intelectuais confucianos. Isso foi muito presente durante séculos na historiografia chinesa. Só que numa historiografia mais moderna, que foi influenciada sobre a Revolução Chinesa de 49, sobretudo pela Revolução Cultural, novos historiadores intelectuais chineses de viés marxista passaram a compreender esse imperador sob uma nova ótica, o que é até interessante. Porque para eles esse primeiro imperador seria uma espécie de protótipo de um estadista chinês que expropriou a grande nobreza feudal de sua época. E assim ele acabou por destruir as forças políticas que contribuíam para a divisão da China, que vivia na época, antes da unificação da China, em eternos conflitos entre estados beligerantes. Eram reinos rivais que ficavam em todo o período, assim, muito recente, em guerras entre si. Então, a partir dessas ações, passou-se a ter uma China mais pacífica, mais unitária, e a consciência nacional chinesa passou a vingar a partir dali. E aqui são minhas referências. Então, agradeço a todos aqui pela apresentação. E é isso. Muito obrigado, Pedro. E agora eu passo, então, para o público. Perguntas, questões, dúvidas. Eu mesmo levantei a mão, mas não é. Por favor, podem abrir o áudio ou escreverem. Eu tenho uma pergunta para o Pedro, não tem sentido eu fazer perguntas para os meus próprios orientandos, né? Mas, por favor, quem tiver perguntas, levante a mão ou pode abrir o próprio áudio. Gerson, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. E aí, Tiago, seria uma pergunta para o seu grupo em geral, né? Para a sua iniciação científica. Vocês buscam tratar de temas sensíveis, utilizando ali o Império Romano dentro da sala de aula do sexto ano. Uhum. Sim, desculpa, eu não peguei o finalzinho. A gente tenta trabalhar temas sensíveis, sim. Justamente essa questão... A gente tentou trabalhar muito essa questão da fake news e justamente nossos alunos, a gente percebeu uma tendência a acreditar em uma corrente e não escutar a outra. Por isso que o nosso intento, ao trazer dois jornais opostos, foi justamente que você não pode trabalhar, ter uma visão de mundo que não confronte ideias, que não confronte olhares. A interpretação, o olhar crítico seria justamente a busca por diferentes fontes de informação. Eu não sei se eu consegui pegar sua pergunta inteira. Consegui ou não? A minha internet falhou aqui, peço Tá, perdão. desculpa. Mas eu acho que conseguiu, sim. Pode ir. Essa é a questão, questões sobre amor, sexualidade, inclusive que o Pedro trabalhou bastante, e o Severino Cunero também, a gente deu preferência a deixar para trabalhar com alunos de primeiro ano, porque são questões mais delicadas e, de repente, um sexto ano não teria tanta maturidade assim. Com certeza. Conseguiu agora? Perfeito. Muito obrigado, Thiago. Obrigado. Bernardo? Estava desligado. Tiago, primeiro, prazer revê-lo aqui nessa empresa, muito legal. A gente passou os 3 anos ali junto lá na Veiga, né? Foi tão bacana aquele momento. Mais do que uma pergunta, né, eu achei muito bacana esse projeto seu, porque eu estou estudando Roma e Cartago, né, e eu vejo nos livros didáticos uma
uma negação total à história de Cartago, né? Eu peguei vários livros da Moderna, da FTD, e de outros aqui, que tinham meia página sobre Cartago, alguns nem citavam Aníbal, por exemplo, que é uma figura importante, e eu fico muito preocupado, né? Porque você vai pegar aluno de primeiro de graduação, de primeiro ano na graduação na universidade, você vê que falta uma série de detalhes para aquele aluno estar ali, né? Eu fico imaginando que hoje o vestibular está muito mais, que o ensino médio prepara muito mais para o vestibular do que prepara para a sala de aula. Então, mais do que uma pergunta, eu achei interessante, porque eu acho que é importante não somente a construção de um campo de reflexão, né, questionando essas interpretações canônicas, como a desconstrução desses discursos imperialistas e fazer mesmo uma ruptura desses modelos eurocêntricos, né, para que nós possamos buscar essas alternativas para o estudo da antiguidade. Num bate-papo, o professor David Valério Gaia, né, que é lá do PPGHC, ele uma vez estava contando, dizendo que o Nero, que é de meados de 60, né, depois da Era Comum, ele foi retratado na historiografia pela figura de Adriano, que é de 100, né, 100 depois da Era Cristã. Acho que muito provavelmente para exacerbar essa figura maldosa que perseguiu os cristãos, né? Então, eu não sei se eu não consegui achar assim, nada falando sobre isso, mas eu achei bastante interessante esse comentário dele lá. E, na verdade, não é uma pergunta, mas eu estou querendo dar os parabéns por essa iniciativa, que eu acho que não é só uma iniciativa importante, como eu acho que é uma iniciativa necessária. Então, Obrigado, Bernardo. E o intento desse primeiro, é um prazer revê-lo, né? O Bernardo foi meu aluno lá na Veiga de Almeida. É muito bom te rever. Sobre Cartago, de fato, pouquíssimo é trabalhado, e eu estava mencionando ontem com os meus alunos que eu estava vendo os desfiles de escola de samba, era um comentário unânime, todos os comentaristas falaram, essa é a história que não foi ensinada no colégio, todos os temas. Mas sendo que o nosso tempo hoje está tão reduzido, que nem a história canônica, digamos assim, a mainstream, a gente consegue ensinar. Infelizmente, as questões sobre Cartago, a África, a China, são deixadas de lado. E nisso, em comparação com história comparada não, história contemporânea, história moderna, a antiguidade vai ficar completamente de lado. Então, nosso intento com esse projeto de relacionando história antiga é justamente, pelo menos, despertar nos alunos algum interesse, para que, mesmo que seja pontual, fazer com que esse aluno fique estimulado a procurar temas de antiguidade. O projeto desse ano está envolvendo League of Legends, o joguinho League of Legends, e figuras da antiguidade, porque usa o Nasus é o Anubis, existe um panteão, há um Oprita grego, então a gente vai reutilizar essas personagens para explorar a antiguidade. Então, eu agradeço muito seus elogios, e é isso mesmo, a gente está tentando trazer essa história antiga de volta à sala de aula. Hoje a gente aqui está num ambiente que é de historiografia antiga, mas a gente tem que... Quem trabalha em sala de aula sabe que nossos colegas têm uma aversão à antiguidade medieval, à história antiga e medieval, justamente porque, para eles, é um mundo muito alienígena. São esquemas mentais, como o Pedro bem colocou, que tem que ter muito cuidado para não ser anacrônico, que eles preferem rejeitar e focar em outras temporalidades do que explorar. Então, ao fazer esse material, a gente está tanto tentando incentivar os alunos a autonomia na pesquisa sobre a antiguidade, quanto incentivar os professores a utilizarem, porque esse material será publicado. Então, obrigado, Bernardo. E só para completar, assim, eu acho isso muito importante, porque estava também discutindo isso outro dia na UFRJ, que nós, do mundo antigo, a gente acaba ficando dentro de uma bolha, né? E eu acho que a gente tem que romper essa bolha. Porque a gente está falando não mais para os antigos, estamos falando para os contemporâneos. Então, eu acho interessante essa colocação
fazendo comparações com hoje, para que isso entre na pessoa. A pessoa ela só consegue, o aluno só consegue identificar quando ele visualiza aquela situação, né? Então, ele, ao visualizar aquela situação, a gente poder trazer um pouco a antiguidade para hoje, eu acho que é importante. Perfeito. E, Bernardo, o pessoal de contemporânea e moderna tem um grande problema que acha que o mundo nasceu ontem, né? Tipo, é tudo novidade. Aí, na medida que eu trago casos parecidos, em que, obviamente, com as suas questões contextuais, que criam um paralelo de diálogo entre a antiguidade e o hoje, eu acho que fomenta... Ontem a minha comunicação foi exatamente sobre isso, foi sobre doutrinas de guerra que Roma utilizou, e que você, se pegar aquilo ali e botar hoje na guerra da Ucrânia e Rússia, funciona perfeitamente. Perfeito. Só a título de curiosidade, então, ontem eu dei uma aula sobre o Roma, o SPQR da Mary Beard, o Catilina, o Cícero defragou aquela conspiração do Catilina, e aí achou na casa de um dos conspiradores uma coleção de armas. E o conspirador falou que ele colecionava armas por hobby, que ele não queria fazer revolução nenhuma. Então, eu até brinquei que parecia que essa casa desse conspirador era no Vivendas da Barra, né? Que não tem realidade nenhuma com a nossa realidade, mas deixa quieto. Obrigado. Perguntas, questões? Posso fazer uma pergunta para o Pedro, então? Pedro Belfort. Pedro, eu queria, na verdade, não é uma pergunta que eu fiquei intrigado. Eu li um texto do Ringler há muito tempo atrás, e você está falando justamente como o Império Britânico adotou o Império Romano como base, assim, digamos, né, de legitimação, mas só que depois ele falou de outro, o próprio Ringler falou no mesmo texto, como é difícil de eu postar isso, eu falar isso. Os próprios ingleses veem o Império Romano de um modo bom, de civilizatório, desmerecendo, colocando para baixo as civilizações que viveram na ilha anterior. E depois teve um processo que foi o contrário. Quando começou a União Europeia, os ingleses romperam com essa ideia de Império Romano, porque justamente eles começaram a enaltecer a figura da Boldiga, por exemplo, que seria uma Inglaterra antes de uma invasão, assim como a União Europeia fez. E aí eu achei muito interessante na sua fala aí eu fiquei criando esse paralelo com o Império Chinês, que eu confesso que eu, infelizmente, sei muito pouco, como essa ideia europeia de nação influenciou a historiografia chinesa sobre a China antiga. Aí, como você falou isso de modo muito rapidinho, por causa do tempo da comunicação, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Thiago, achei bem interessante as colocações, né? Primeiramente, no que você disse sobre o modo de ficar reinventando o passado, é justamente isso, né? O presente condiciona a forma que você apropria o passado e interpreta ele. Então, quando se forma a União Europeia, é uma outra questão que o presente suscitou e como que eles vão olhar para o passado. Vamos aproveitar ou renegar, ou cortar pela metade, aproveitar só isso, deixar aquilo de lado, porque por exemplo, muitas questões do próprio comportamento dos romanos, né, não é utilizado pela tradição contemporânea, né, até porque o cristianismo também bate em oposição a isso, né, então é sempre uma questão inventada mesmo. E é como que, na época, tem um texto que agora o autor, acho que é Droysen, o autor, que fala sobre a questão de Alexandre o Grande e como que o passado egípcio e turco, né, os povos que viviam ali na Turquia, foram renegados em favor da Grécia, né, sendo que você mutilou, na verdade, a Grécia, a cultura dominante que havia na Grécia era uma cultura vinda do Egito. E acabou que se mutilou isso, e os contemporâneos, a partir do século XIX, começaram a dizer que eram herdeiros dos gregos, não dos egípcios, mas dos gregos, que já é uma tradição inventada. Então, esse movimento é muito, muito constante, está em perpétuo movimento na contemporaneidade. No caso chinês, isso foi importado para lá
por conta do colonialismo do século XIX. Né? A China, eu até coloquei a charge ali, talvez fosse melhor um mapa, mas eu não encontro mapas muito bons, que indicam como é que foi a partilha chinesa no século XIX. Foi uma invasão de ingleses, portugueses, franceses, alemães, russos, japoneses, em diversas áreas, diversas cidades. Aquilo desmembrou o país em termos de coesão, vamos dizer, coesão nacional, entre aspas, não seria o termo mais adequado, mas importou muito do pensamento europeu para aquelas localidades, e de maneira diferente, porque eram europeus diferentes que estavam ali. Então, isso, de alguma maneira, chegou e influenciou na maneira como que os chineses olhavam para si próprios, para a sua história, que é um movimento que o Edward Said aponta no caso do Egito contemporâneo, assim, do século XIX para cá. A partir da invasão britânica, os egípcios começam a olhar para si mesmos e para a sua própria história pela ótica britânica, que estava ali impondo, né, através da ideologia dominante, colonialista, novas formas de enxergar aquela realidade. Né? Então, como é o próprio comportamento da ideologia, ela é uma visão que ela, como é que eu posso dizer, ela inverte e torna enviesada como que o mundo material é apresentado. E isso bate na consciência das pessoas que estavam ali envolvidas e sofrendo com esses problemas devido às invasões coloniais ali do século XIX até o século XX, que a China se livra disso a partir de 49, porque até ali era a presença constante de invasores colonialistas, sobretudo do Japão. Acho que é isso, eu respondi acho que tudo. Obrigado, Pedro. Com isso, eu encerro. Infelizmente, eu não sei se mais pessoas têm perguntas, mas eu tenho que deixar tempo também. Já devia ter começado a outra, a gente já está passando um pouquinho do tempo. Eu agradeço muito ao Pedro Belfort, ao Pedro Costa, Severino, ao Alexandre, por participar da mesa. Agradeço muito aos responsáveis, professor Alaí, professora Cândido, professor André Bueno. Agradeço a todos que estão por aqui, aos amigos que, infelizmente, esse ano a gente não conseguiu se encontrar presencialmente, a gente fica se esbarrando, mas virão outras apresentações. Agradeço muito e um abraço e até vai ter uma outra mesa agora, 3h45, e um abraço a todos. Um abraço. Alair, você está aí ainda? Tô aqui. A gente dá 5 minutinhos. Não, a gente dá 5 minutinhos ou emenda? Fica assim que é melhor 5 minutinhos, né? Vamos dar 5 minutinhos, o pessoal ir no banheiro. O pessoal beber água e voltar, né? Isso. Então, Desculpa passar do tempo, tá, gente? Nada, Tiago. Não, Tiago, fica à vontade aí. Então, quando for 3h55, a gente começa a próxima mesa. São muitas pessoas para apresentar, pouco tempo para a gente conversar sobre o assunto, é complicado. Aí fica, ainda mais que a gente que é entusiasta, fica se empolgando, aí deixa falar mesmo. Não, e você está tratando de uma questão, né, que a gente fala aqui, né, está na antiguidade, mas que é muito presente aqui. A gente vai encontrar vários elementos que permitem a gente fazer essa sombra e analisar o nosso presente. Então, acaba, de uma maneira ou outra, as pessoas sendo seduzidos, se envolvendo. Mas esse que é o nosso trabalho, né? Seduzir para a antiga, né? Vamos corromper essas crianças. Pois é, né? Eu brinco que é evangelizar para a antiguidade. Opa! Né? Rapaz, você falou isso, tem um aluno nosso lá na especialização, ele estava conversando comigo no sábado passado, e eu não vou dizer o nome dele, que às vezes ele não gostaria que, como não está presente, não revelasse a identidade dele. Mas ele conversando comigo depois de uma aula que eu dei sobre o teatro grego, ele falou assim: poxa, professor, eu sempre fui muito religioso, mas eu vejo que como é que é mesmo? Esse monoteísmo, ele castrou muita coisa rica que o politeísmo tem, né? Aí eu falei assim: rapaz, esse daí vai ser expulso da igreja. Sensacional, é exatamente isso. Mas olha só, o que tem de amigo nosso da graduação que fala que justamente ficou balançado com a questão da igreja, o próprio professor Chevitarese fala isso.
que, apesar dessas nossas desconstruções, justamente serve para construir a fé do cara, né? Porque, independente do percurso histórico, o cara tem que ter a fé dele, né? Ele tem, exatamente. Né? Mas que a história faz isso... Faz ele pensar que as coisas não foram tanto assim quanto falavam, né? Mas é ótimo, é nosso dever mesmo. Como falou, a gente ao mesmo tempo se sente gratificado, mas fala assim, a vida, né, o conhecimento é esse choque aí, é esse balançar a todo instante aí daquilo que a gente acredita. Mas... Eu ia perguntar até para o Bernardo se o Pedro era filho dele, porque é o mesmo sobrenome. É filho, sim, né? Por isso que ele estava ali. Por isso que ele estava ali do lado, ajudando ali. Todo... Olha, agora você vê, a gente conseguiu corromper uma família toda para a antiguidade. A família toda. E o Bernardo, ele se apaixonou pelo tema dele. Aí, pedia ali, ele tatuou Aníbal e tudo no braço. Então, mas a única tatuagem que eu tenho é o SPQR aqui no braço. Eu ainda vou tatuar o Anubis na perna, mas ainda não tive grana nem tempo para isso, mas... Interessante, né? Porque eu lembro, tempo atrás, que até teve um curso de extensão que eu dei lá no NEA, que aí eu chamei o grupo, o nome do grupo era Ansel Battle, não sei mais se existe ainda, se funciona, né? E eles remontavam aquelas pequenas batalhas, vestimenta, faziam aqueles armamentos ali da antiguidade para fazer a apresentação no final do curso. Mas como esse entusiasmo, né, acaba de uma forma ou outra favorecendo o nosso trabalho dentro do estudo da história, né? O pessoal, eles vivem uma filosofia no sentido de buscar esses elementos e acabam sendo entusiastas da história. Sim, mas é perfeito. Eu queria ter visto. Eu não sei se você já viu um videozinho de um professor de educação física que ele incitou as crianças, eu acho que na Britânia, não lembro, já vi, a fazer sim, a formação romana. Gente, aquilo é sim. sensacional. E é assim mesmo que a gente vai estimulando, né, o interesse. Sim, sim. Né? E nesse momento, né, que a gente vive um pragmatismo muito grande na educação de base, né? Então, se prioriza que você saiba ler e saiba contar e que você não se preocupe, né, desse processo reflexivo que a disciplina de história, filosofia, sociologia vem exigir. E não entende que isso, né, aqui já é uma crítica que eu faço, que isso prejudica muito a percepção do aluno no sentido, por exemplo, da língua portuguesa, literatura, né? E nesse processo, esse tipo de trabalho que você está com o seu grupo aí desenvolvendo, esse projeto, tanto quanto você citou desse professor, é importante, né? Porque o aluno ali, ele vivencia essa praticidade e, ao mesmo tempo, ele vai buscar retomar, vai procurar rever, e aí muda essa concepção de achar que a história aqui é só eu decorar a data, decorar o nome de quem foi, tá tudo certo. Entender que você compreender um contexto inteiro, né? O jogo processo também. Mas, Alaí, o problema não é nem mudar os alunos, não. O problema é mudar os professores, que tem professor que ainda acha que é decoreba, ainda acha que é isso tudo. Sim, aí sim. Vai uma mulher... Desculpa. Não, pode terminar. Só para falar que tem uma mulher bonitona falando comigo aqui no WhatsApp, mas eu não consegui responder ela. Claro, o nome dela é Juliana Magalhães. É claro. Claro, meu amor. Ainda te chamei de gostoso, tá? Falando super bem. Só elogio. Só para deixar claro, está sendo gravada essa fala. Peraí, deixa eu olha que grupo maravilhoso. Juliana,